Acredito que você já tenha visto ou resolvido alguma questão cuja solução se baseava apenas em resolver uma regra de três simples. Agora, e se fosse uma questão cuja solução seria com regra de três composta? Eu sou o professor Valcir e na dica de matemática de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto. Antes da gente começar a resolver essa questão de fato, vamos só relembrar que esse assunto sobre regra de três, ele é bastante recorrente em concursos, testes seletivos, principalmente naquela parte que chama raciocínio lógico matemático, tá? Então, na dica de matemática de hoje, presta bastante atenção, revisa o vídeo se for o caso, porque esse assunto, ele não só cai com bastante frequência em concursos, como também já até caiu uma vez, né, uma ou mais vezes, no Enem. Aqui nós vamos fazer junto uma questão do Enem de 2013, tá? Cuja solução se baseia em regra de três compostas. E aqui eu vou passar para vocês então algumas dicas, algumas estratégias, tá? Mas antes desse vídeo, pessoal, eu preciso que vocês dê uma olhada, dê uma assistida no vídeo que tem no canal sobre regra de três simples, tá? Vou deixar linkado aqui no card, porque no vídeo anterior eu expliquei para vocês sobre proporcionalidade. Então, é uma palavra-chave, tá? É um pré-requisito para essa questão e para todas as questões que envolvam regra de três, sejam elas compostas ou sejam elas simples, tá? Então lá no vídeo que eu deixei linkado aqui no card, você vai assistir depois e você vai ver lá que eu expliquei bem, né, certinho o que significa duas grandezas ser diretamente proporcionais e duas grandezas ser inversamente proporcionais, tá bem? Então, dito isso, vamos aqui para a questão. A questão diz assim: uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Vamos aqui já destacar. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada, tá bom? Escoada é a mesma coisa que esvaziada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então, ó, 6 buracos, né? 6 ralos. E dura 6 horas. Tá? E dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Né? Vamos colocar aqui com outra cor? 500 metros cúbicos. Observa que é um pouco menor do que o anterior. Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Né? Tem que ser mais rápido para escorrer. Quando o reservatório estiver cheio, aliás, 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente, certo? Aí o comando da questão é: a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a, né, alternativa A, 2, alternativa B, 4, alternativa C, 5, alternativa D, 8, alternativa E, 9. Certo? Então, observa, pessoal, que aqui ó, nós não temos mais, né, três informações para eu encontrar a quarta, né, que era o pré-requisito lá da regra de três simples. Observa que nós temos várias informações aqui. Ó. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Temos 5 informações e nós vamos descobrir a sexta. Então, aqui já é uma questão de regra de três composta. Certo? Lembrando, tem como resolver esse problema utilizando os casos separados, tá? Mas aqui, como o foco é apresentar para vocês um problema sobre regra de três compostas e algumas dicas, vamos então fazer utilizando regra de três composta, certo? Então, o primeiro passo, leia o enunciado com atenção, certo? E depois que você já destacou as informações do seu problema, você vai colocar elas em forma de tabela. Como assim, professor? Você vai colocar, por exemplo, ó, o primeiro reservatório, a capacidade dele era de 900 metros cúbicos. Então, eu posso começar aqui minha tabelinha escrevendo assim, ó. Capacidade. Capacidade, né?
Então, a capacidade em metros cúbicos do reservatório, né? 900. Continuando a leitura. Então, quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então, vamos por aqui, ó, número de ralos, tá? Só para a gente identificar. Poderia ter posto quantidade também. Números de ralos, 6. E dura 6 horas. Então, vou colocar aqui duração, né? Ou tempo. Só para a gente entender que o tempo aqui está em horas. Tá? Então, esse tempo é o tempo que leva para esvaziar o reservatório, certo? Que também é 6. Agora, vamos continuar a leitura colocando as informações com o novo reservatório. Então, segundo o enunciado, diz assim, ó. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Então, aqui na coluna dos metros cúbicos, vamos por 500 agora, tá? Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. Então, onde que eu vou pôr essa informação 4 horas? Eu vou pôr aqui na coluna do tempo, né? Na coluna que é horas. Ok? Então, não posso colocar aqui na coluna de ralos. Toma cuidado. Tá? Então, essas informações é quando o reservatório está completamente cheio. Tá? E os ralos têm que ser idênticos, tá? Ou seja, a vazão tem que ser a mesma desses ralos, não pode ser maior nem menor, tem que ser os mesmos. Aí a pergunta dele é: a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então, aqui é que mora o X da questão. Tá bem? E agora, o que eu vou fazer com essas informações? Pessoal, agora é uma parte mais importante, tá? Então, a dica que eu quero passar para vocês hoje é: depois que você coletou as informações, tá? Você vem aqui no seu texto e olha que a palavra principal, tá? Tipo, a palavra-chave desse enunciado é chamada de escoamento. Tá dizendo aqui, ó, uma indústria tem reservatório, taran, taran. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada, tá? Então, a palavra escoada, que significa esvaziada, né? Tem que retirar a água desse reservatório. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que conversar com a questão, tá? Conversa com ela com jeitinho que ela vai te dar a resposta, certo? Então, lembra, se eu estou trabalhando com regra de 3, eu preciso saber se duas grandezas são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Então, como que eu descubro isso? Eu descubro conversando com a questão, né? Lembrando, se uma grandeza aumentar e a outra grandeza também aumentar, é diretamente proporcional. Se uma grandeza diminuir e a outra grandeza também diminuir, também é diretamente proporcional. Agora, se uma grandeza aumenta e a outra diminui, inversamente proporcional, tá? Ou o oposto, né? Se uma, por exemplo, diminuir e a outra aumentar, é inversamente proporcional, tá? Aí você assiste o vídeo lá anterior que você vai ver que tem que fazer uma inversão na fração que é inversamente proporcional. Então, como que eu faço essa conversa com a questão? Pessoal, a dica é: a conversa com a questão você sempre faz utilizando a palavra-chave, que é o escoada, tá? E faz também em relação ao termo central, ao termo que contém o X, tá? Então, ó, essa coluna aqui é a coluna que tem o X. Então, é sobre ela que você vai fazer as perguntas, tá bem? Então, assim, primeiro o que você faz? Você mantém fixa uma dessas colunas, por exemplo, eu fixo a coluna tempo, tá? Fixar significa não vou conversar com ela, tá? Vou considerar um tempo fixo e vou conversar sobre capacidade e a quantidade de ralos. Como que eu converso? Converso assim, ó, presta bem atenção que esse é o segredo para todas as regras de 3, tá? Tanto simples quanto composta. Veja bem, olha só, para escoar, ó a palavra-chave, para escoar 900 metros cúbicos de água foram necessários 6 ralos. Vou apontar com laser. 900 metros cúbicos foram necessários 6 ralos. Agora, se esse reservatório tivesse 500 metros cúbicos, para eu esvaziá-lo, eu precisaria de mais ralos ou de menos ralos? Ora, se 900 eu precisei de 6, se fosse um reservatório de 500, eu vou precisar de quantos ralos? Mais ou menos ralos?
vou precisar de menos ralos, é ou não é? Considerando que os ralos têm a mesma vazão. Então, o que eu estou querendo dizer, galera? Estou querendo dizer isso daqui, ó. Essa primeira grandeza, ela diminuiu, né? Se essa grandeza diminuiu, essa grandeza aqui do meio também vai diminuir. Lembra que eu disse? Se uma grandeza diminui e a outra também diminuir, é proporcional. Então, não tem o que mexer, certo? Então, ó, agora o que nós vamos fazer? Vamos fixar a primeira coluna, a gente fixa essa coluna aqui, e vamos conversar somente com essas duas. Também em relação ao x e agora em relação ao tempo. Tudo bem? Então, vamos conversar aqui, ó. Veja bem, usando a palavra-chave, tá? Que é escoar ou esvaziar. Então, vem comigo. Ó, para esvaziar um reservatório, né, ou para escoar a água de um reservatório, por exemplo, 6 ralos, né, demorou um tempo de 6 horas, certo? Então, ó, 6 horas, 6 ralos esvaziaram aquele reservatório. Agora, veja bem, se eu utilizar esse mesmo reservatório, deixa ele fixo, tá? Para esse mesmo reservatório, agora eu preciso esvaziá-lo bem mais rápido, né? Agora de 6 horas eu preciso esvaziá-lo em 4 horas. Eu vou precisar adicionar mais ralos ou vou ter que diminuir a quantidade de ralos, né? Tenta conversar até você entender, tá? Então você tem um reservatório fixo, não olha pela capacidade aqui, tá fixo. Então, um reservatório com a quantidade fixa de água, tá? De metros cúbicos. Então, né, 6 ralos demorou 6 horas para terminar de esvaziar. Agora, para eu esvaziar esse reservatório em 4 horas, ou seja, eu tenho que despejar mais água fora. Então, o que significa? Significa que eu tenho que aumentar a quantidade de ralos. É ou não é? Então, se eu diminuir a quantidade de horas, significa que eu tenho que aumentar a quantidade de ralos. Porque daí mais ralos no reservatório, então significa que mais água sai, né? Ou seja, vai ser mais rápido para esvaziar. Então, o que nós temos aqui? Ó? A coluna do meio, né, em relação à terceira coluna aqui, elas são inversamente proporcionais, tá? Porque uma aumenta enquanto a outra diminui. Então, o que significa quando elas são inversamente proporcionais? Que quando nós formos fazer aqui agora o método de equacionar esse problema, essa fração aqui vai ter que ser invertida, tá? Então, o que eu vou fazer? A coluna que tem o x, que tem o valor desconhecido, nós já vamos colocar aqui inicialmente. Então, vai ficar assim, ó, vamos pôr aqui de azul. Então, 6 sobre x. Pessoal, a coluna que tem o x, você nunca vai mexer. Deixa do jeitinho que está aqui, tá? E você já coloca ela na frente e já coloca um sinal de igual. Beleza? Agora você vai pegando as outras, ó. Capacidade e números de ralo eram diretamente proporcionais, ou seja, não precisa inverter nenhuma fração. Deixa do jeitinho que está aqui. 900 sobre 500. E eu vou multiplicar agora lá com a terceira informação, que é sobre o tempo. Ó, tempo e a quantidade de ralos são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se são grandezas inversamente proporcionais, o que acontece com essa informação 6 e 4? Nós vamos colocar aqui invertida. O 4 vai para cima e o 6 vem para baixo, tá? Então, inversamente proporcional, eu tomo cuidado aqui, ó, tá? Então, se o 900, 500 também fosse inversamente, ele também seria invertido. Tudo bem? E agora aqui, como que eu acho o valor de x? Agora aqui é conta, né? Continha praticamente simples. Ó, 6 sobre x é igual... Aqui nós podemos simplificar, né? Que é dividir em cima e embaixo por 100. Então, ficamos aqui, ó. 9 sobre 5 que multiplica 4 sextos. Tá? Então, vamos fazer aqui na frente. Então, quer dizer que isso é equivalente a essa expressão. 6 sobre x igual a 4 vezes 9 dá 36. Multiplicação de frações é numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 9 vezes 4, 36. E aqui embaixo, 5 vezes 6 dá 30. Chegando aqui nessa situação, nós podemos simplesmente multiplicar os dos meios pelos extremos, né? Esse é o nome que é dado
para você multiplicar aqui cruzado, tá? Então, 36 vezes x, você sabe que vai dar 36x. Agora, 6 vezes 30, ó, 3 vezes 6, 18. É só colocarmos o zero aqui na frente. Como nós estamos interessados em encontrar o valor de x, nós vamos colocar aqui que x é igual, dividindo ambos os membros por 36, vai ser 180 por 36 aqui. Então, aqui nós vamos ter, galera, que x é igual 180 dividido para 36 vai dar o quê? 5, vamos ver. 5 vezes 6, 30, foi 3. 3 vezes 5, 15. 15, 3, 18, certinho. Então, x igual a 5. Ou seja, nós vamos precisar de 5 ralos para poder esvaziar um tanque, né, um reservatório com 500 metros cúbicos de água. Isso em 4 horas, tá? Então, qual é a alternativa certa? A alternativa certa é a letra C, tá? Letra C de cheguei acertando tudo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação para fechar então o conteúdo sobre regra de 3. Já tem um vídeo de regra de 3 simples, agora um vídeo então sobre regra de 3 composta, tá? Pessoal que vai fazer concurso, pessoal que está praticando para o Enem, dá uma olhadinha nesse assunto porque vai que cai uma questão, né? Faz tempo que não cai uma questãozinha dessa de regra de 3 compostas, então pode ser que a qualquer momento possa cair. Se você gostou do vídeo até aqui, não esqueça de dar o like, compartilha com seus colegas, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal porque toda semana tem vídeo novo. Abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima dica de matemática.